Então, oficialmente, dando início às nossas atividades, né? O meu cumprimento a todos, com agradecimento às presenças e a grande satisfação de ter a nossa membro correspondente, Renata Dalbó, participando do nosso curso. Eu sou Ceci Barbosa Campos, presidente da Academia Juiz Forana de Letras, uma senhora idosa, cabelos grisalhos, óculos, sem brinco hoje. Eu sempre estou de brinco, tive até que olhar, porque eu cheguei a falar, brincos pequenos, uma blusa rosada e um casaquinho preto. Aqui eu sempre sinto um pouco, mas hoje estava um dia até agradável no sol, mas na sombra está sempre friozinho, com aquele ventinho gelado do sul, né? Passo a palavra à nossa coordenadora de cursos, Ana Paula Torquato, que vai fazer a apresentação da palestrante da noite. Ana. Boa noite a todos, novamente. Muito obrigada, Renata. Eu sou a Ana Paula Torquato, uma mulher preta, 1,59 m, tenho um cabelo curto, no estilo Black Power, uso um óculos no formato quadrado, estou com uma blusa amarela com uma blusinha preta por baixo. Vou fazer, então, a leitura do currículo da Renata. Renata Dalbó é jornalista e escritora, graduada em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, mora em Tubarão, Santa Catarina, onde há 13 anos possui uma coluna semanal de crônicas no Jornal Diário do Sul. Fundadora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria de Santa Catarina, presidente da AGEB Nacional, gestão 2023-2025, membro da Rede Sem Fronteiras e da Academia Tubaronense de Letras, ACATU. Membro correspondente da Academia Luso-Suíça de Letras e Artes e da Academia Juiz Forana de Letras. Há 9 anos, apresenta o programa Bate-Papo Literário na UniTV Santa Catarina. É autora de 7 livros: Histórias, Sonhos e Imaginação, 2015, Paraty, 2018, A Mulher no Casamento, Representações no Teatro do Século XIX, 2023, Pingo, O Cachorro Feliz e Medroso, é um livro que foi traduzido, é bilíngue, Gota e Pingo, Aventuras em Portugal, Laços de Família, em coautoria com a escritora portuguesa Susana Jorge, 2023, primeira e segunda edições, Portugal, e 2024, terceira edição no Brasil. Além de Tecendo Memórias, o legado da AGEB e das agebianas na escrita de autoria feminina. E Gota e Pingo, Aventuras em Santa Catarina. Passo a palavra, então, para a Renata. Obrigada, Ana. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha pesquisa, né, do meu doutorado, que transformei em livro também. É claro que, antes de tudo, eu vou fazer a minha descrição. Eu tenho tenho a pele morena, mais clara, cabelos castanhos, claros, compridos, hoje eles estão meio ondulados, tenho olhos castanhos escuros, estou usando batom rosa, uma argola, brinco de argola e um colar de macramê que eu adoro, preto e dourado, com um pingente de coração. E darei início agora, então, à minha fala. Bom, como eu falei anteriormente, é uma imensa alegria estar aqui com vocês para partilhar um pouco da minha trajetória e do livro que nasceu da minha pesquisa de tese de doutorado, Tecendo Memórias, o legado da AGEB e das agebianas na escrita de autoria feminina. E eu quero começar essa fala contando o que me levou a escrever essa obra. Tudo nasceu de uma inquietação muito antiga. A sensação que eu sempre tive de estar sempre dentro da margem. E desde menina, a imagem da margem sempre me acompanhou. Aquele espaço, né, entre o que é permitido e o que é proibido, entre a segurança e o risco. E no jornalismo, onde eu iniciei minha carreira, havia sempre a necessidade de estar
colada à objetividade dos fatos. Então, a literatura foi, para mim, a travessia para além da margem, o espaço de liberdade, da voz que ousa dizer coisas que eu não tinha coragem de dizer antes, e dessa palavra que desvela. E foi justamente nesse movimento que eu encontrei a AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Ao olhar para a minha própria escrita, eu percebi que havia uma história maior, uma história coletiva, e que precisava ser contada. A dessas mulheres, a de nós, mulheres jornalistas, escritoras brasileiras, que ao longo de séculos romperam margens e barreiras para conquistar o seu espaço merecido, né? Também abrindo caminho para que hoje nós estivéssemos aqui. E ao entrar em contato com as agebianas, eu compreendi que eu não estava só, que havia muitas mulheres que, assim como eu, acreditavam nesse poder transformador da palavra. Mas, antes de falar da AGEB, é claro que eu preciso lembrar que a escrita de autoria feminina, durante muito tempo, ela foi silenciada, como nós todos aqui já sabemos. No século XIX, as mulheres que escreviam precisavam, muitas vezes, se esconder atrás de pseudônimos, muitas vezes masculinos, né? Ou se limitavam a escrever cartas, diários, gêneros que eram considerados menores, né? Elas escreviam, mas não podiam assinar com seus próprios nomes. E mesmo assim, a escrita esteve sempre presente na vida das mulheres, como sobrevivência, como resistência e também como registro, né? O registro do seu cotidiano, da sua vida, do seu contexto, do seu entorno. E no século XIX, é claro, nós tivemos avanços importantes, e hoje, no século XXI, nós podemos afirmar que estamos contribuindo e construindo um novo cânone literário brasileiro, em que a autoria feminina não só ocupa espaço, mas também transforma a forma de narrar e de ver o mundo, né? Um outro elemento bem importante, muito importante também, essencial, na minha pesquisa, foi a memória. A memória individual, que carrega lembranças pessoais, a memória coletiva, né, que se entrelaça e forma a identidade de um grupo. E foi nessa perspectiva que eu busquei as histórias da AGEB, porque a AGEB, ela é, acima de tudo, um lugar de memória, é um espaço onde as experiências individuais se tornam um patrimônio coletivo, e onde a escrita de autoria feminina ganha uma permanência. Então, agora eu vou entrar para falar um pouquinho da AGEB. A AGEB, ela foi fundada no dia 8 de abril de 1970, em Curitiba, pela escritora e jornalista Elê Veloso Fernandes. E um ano antes, em 1969, a Elê foi convidada a participar de uma reunião da AMP, Associação Mundial de Associação de Mulheres Periodistas e Escritoras. Essa participação, essa reunião aconteceu no México. E, a partir dessa reunião, foi fundada a AMP com 2 N's, que é a Associação Mundial de Mulheres Periodistas e Escritoras. E lá estavam mulheres de mais de 55 países. E cada uma delas retornou ao seu país com a incumbência de fundar uma filial da AMP. E foi assim que Elê fundou a AGEB, né, num primeiro momento em Curitiba, e depois ela teve a ideia, ela quis, né, espalhar essa AGEB por todo o Brasil. Então, ela começou a fazer contato com mulheres. Muitas vezes essas mulheres já faziam parte de alguma academia feminina de letras, como no Rio Grande do Sul, ou alguma ala feminina, como a Cândida Galeno, no Ceará. Então, ela entrava em contato com essas mulheres, escritoras e jornalistas, e
perguntava se elas não tinham interesse de abrir uma coordenadoria da AGEB em seu estado. E assim a AGEB começou a abrir essas coordenadorias. A primeira delas foi em 1974. Deixa eu só mudar aqui, peraí. Só um minutinho. Opa. Aqui. A primeira delas foi em 1974, no Ceará. Foi fundada por Cândida Galeno, que era da ala feminina de uma casa que chama de Juvenal Galeno, que é uma casa literária, lá no Ceará, em Fortaleza. A segunda foi fundada em 1980, por Maria Eunice Kautzmann, que é uma grande literata lá do Rio Grande do Sul, participou de várias academias, e também foi ela quem fez o lema da AGEB, né? A perenidade do pensamento pela palavra, e também o brasão da AGEB. Então, essas mulheres marcaram o início da AGEB em outros estados. E aí a AGEB foi crescendo, né? Teve a AGEB do Rio de Janeiro, de São Paulo, Pará, Rio Grande do Norte, até chegar mais ou menos a umas 14 coordenadorias. Digamos que isso foi na década de 80, 90. E aí o que aconteceu? As presidentes coordenadoras, elas começaram a ficar doentes, a adoecer, a falecer, e as mulheres, e aí as coordenadorias começaram a cair na inércia. Foram um pouquinho se apagando. E em 2018, houve o primeiro encontro nacional da AGEB, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e a intenção desse encontro foi reinstalar as AGEBs que estavam aí paradas na inércia, e também fundar novas AGEBs. E foi aí que eu me deparei pela primeira vez com essa instituição e com as mulheres que a compõem. E me apaixonei imensamente pela associação. Eu costumo dizer que tanto a minha vida profissional como a minha vida pessoal, ela é marcada pelo AA antes de AGEB e DA depois da AGEB, porque realmente foi uma transformação na minha vida, uma transformação maravilhosa, porque comecei a ver que realmente eu não estava só, que havia muitas mulheres junto comigo nessa caminhada por essa voz, por esse espaço dentro da literatura. E hoje nós somos mais de 700 mulheres espalhadas por 20 estados brasileiros, e todas unidas pelo mesmo ideal, que é a valorização, a divulgação da escrita de autoria feminina. E eu acredito que a AGEB ela é mais do que uma associação literária. A AGEB é uma família. As agebianas formam uma rede de apoio que existe por meio de amizade, né, por meio de partilha, de conhecimento, de experiência. E essa rede, ela ultrapassa fronteiras geográficas, né? Ela se manifesta em encontros nacionais, estaduais, internacionais, nas coletâneas também estaduais, cada coordenadoria tem as suas coletâneas, nas coletâneas nacionais. Eu até trouxe aqui a primeira para mostrar para vocês, o livro da Agebiana, de 1979. E aí, quando eu comecei a estudar sobre a história da AGEB, esse foi o primeiro livro que eu li, são as coletâneas, e aqui, gente, tem mulher que nasceu no século XIX. E essas mulheres, por incrível que pareça, com pós-graduação, com especialização, pensa bem, né? Mulheres que nasceram do século XIX, e eu fui pesquisar, muitas delas hoje são nome de rua e nome de escola em suas cidades, porque realmente tiveram espaço, né, no local em que viveram. Então, para compor, né, a tese, e esse livro aqui também, né, que é o livro que foi lançado recentemente, eu realizei 10 pesquisas
que se tornaram a parte mais emocionante dessa pesquisa, porque cada voz acrescentou um fio a esse tecido coletivo. Eu vou trazer aqui para vocês pequenos fragmentos de falas de cada uma dessas entrevistadas, né? Foi feito uma história oral, vamos dizer assim, né? A metodologia usada foi a história oral, né? Em que eu gravei essas entrevistas. As entrevistas começaram a acontecer durante a pandemia, porque eu comecei o meu doutorado em 2020. Então, eu comecei, e assim que eu comecei, começou também a pandemia. Então, as primeiras entrevistas eu nem consegui fazer por plataforma, porque as mulheres que eram um pouco mais velhas não estavam familiarizadas ainda com, né, esse meio online, né, da gente poder interagir. Então, essas duas primeiras entrevistas eu fiz por telefone, gravando no celular, e depois essas entrevistas foram transcritas, né, para que pudessem estar na tese, e agora também no livro. A primeira agebiana que eu entrevistei foi a Giselda de Medeiros Albuquerque. A Giselda é uma escritora, uma poetisa cearense, e ela esteve à frente da AGEB do Ceará por vários mandatos, várias gestões, e também à frente da AGEB Nacional. E, conforme ela conta aqui, ela diz que a AGEB mudou a vida dela. Eu vou ler aqui um trechinho da entrevista dela. Ela conta: quando eu entrei na AGEB, eu não tinha escrito nenhum livro, não tinha feito nenhum lançamento. Tudo era guardado nas gavetas. Então, a AGEB me deu aquele impulso. Por isso estou dizendo que foi meu primeiro degrau. Porque ao subir cada degrau que vinha à minha frente, através da AGEB, tomei conhecimento com as pessoas de letras e os escritores. E ela conta que a partir daí ela não deixou de ir a nenhum lançamento, né? E a AGEB sempre esteve presente, sempre representando a AGEB. E aí ela disse que depois da AGEB ela foi eleita para a Academia Cearense de Letras, para a Academia Fortalecense de Letras, para a Academia de Letras e Artes do Nordeste, para a Academia Cearense da Língua Portuguesa, para a Academia Brasileira de Trovadores, para a ala feminina de Juvenal Galeno, que foi a primeira, segundo ela, e fui chamada muitas vezes para apresentar livros, para fazer prefácios. E ela diz: tem tanto prefácio por aí espalhado que nem me lembro de quem foi mais. E aí ela termina falando o seguinte, ela diz: eu amo a AGEB, eu a amo tanto que eu me sinto a própria AGEB. Essa foi a primeira entrevistada. A segunda entrevistada foi a Linalva Alves de Oliveira, que na época, quando eu a entrevistei, em 2021, ela era presidente coordenadora da AGEB do Ceará. E ela que, nesse trechinho, ela diz o seguinte: a AGEB tem um diferencial que a gente participa mais atuante nesse viés de produzir e de conhecer. Conhecemos outras coordenadorias, conhecemos outros grupos, tomamos afeição por outras pessoas, nos aproximamos de outras escritoras. Então, por ser mais aberta, por ser nacional, ela, no caso a AGEB, nos dá uma dimensão maior do que vemos em relação à literatura. E ela finaliza: temos que estar juntas, sozinhas a gente não faz nada. A minha terceira convidada foi Hilda Agnes Hilber Flores, que é uma historiadora do Rio Grande do Sul, e ela esteve na primeira reunião de fundação da AGEB do Rio Grande do Sul. E ela diz que a AGEB lá foi uma revolução pacífica, né, que as mulheres começaram a se movimentar e, de certa forma, até a incomodar um pouquinho os homens, né, porque elas criaram um grupo, por meio desse grupo começaram a fazer encontros com saraus, e isso, de certa forma, fez com que elas
né, ficassem visibilizadas. Isso, segundo ela falou, incomodou um pouquinho os maridos, e ela diz o seguinte, deixa eu ver aqui que eu separei um outro textinho dela aqui, peraí. Aqui. Ela falou um pouquinho da Elê Veloso Fernandes, que para ela é um exemplo único. O que ela fez, ninguém mais fez. Eu não conheço e estou trabalhando com mulheres desde 1965. Ela queria uma instituição com espaço para abranger todo o Brasil. Tamanho continente que nós somos. E a duração está durando 50 anos. A AGEB nunca terminou. E ela falando isso, o que ela fez, ninguém mais fez, durante a minha pesquisa, é claro que eu fui procurar por outras associações que tivessem a mesma característica, associações de mulheres dentro da literatura, e eu não encontrei nenhuma outra associação no formato da AGEB. A associação, academias femininas de letras, tem várias, mas uma associação que tem um objetivo um pouco diferente das academias, né, para dar com o objetivo de dar essa visibilidade, de valorizar a escrita de autoria feminina, a AGEB foi a única que eu encontrei nesses moldes. E aí teve um fato muito interessante, que eu entrevistei também a Urda Alice Klieger, que ela é aqui de Santa Catarina, ela é da Academia Catarinense de Letras, uma escritora muito destacada aqui no nosso estado. E quando eu fundei a AGEB aqui em Santa Catarina em 2018, ela viu pelas redes sociais e ela entrou em contato comigo para dizer assim, Renata, a AGEB já existiu aqui em Santa Catarina, eu faço parte da AGEB. Eu falei, mas como a gente não tem esses dados? Ela assim, não, foi uma pequena delegação, foram nós três, que na época éramos da Academia Catarinense de Letras, que era ela, a Leatrice Muelman e a Silvia Amélia. A Silvia Amélia, inclusive, está nesse livro aqui, nesse primeiro livro que foi lançado, primeira coletânea que foi lançada em 1979, e aí elas pertenceram, então, à AGEB, não chegou a ser uma coordenadoria, mas elas pertenceram, e ela disse que ela nunca esquece das amizades que ela fez na AGEB, e que na época era por carta, né? Na época de 1990, elas que trocava muitas cartas com a Silvia Helena Tocantins, que é da AGEB Pará, e fez uma amizade, estreitou laços mesmo com ela. E é muito legal porque ela termina, ela tem até hoje, não sei se dá para ver aqui, ela disse que tinha muito orgulho de carregar a carteirinha da AGEB na sua carteira, né? Que carregou essa carteira por muitos e muitos anos. E ela falou, e ao final, quando ela estava tentando achar um termo para definir para ela o que era a AGEB, o que foi a AGEB na época para ela. E ela falou, ao final, que a AGEB me legitimou como escritora. E eu compartilho com ela dessa definição. Para mim foi a mesma coisa. A AGEB, ela me legitimou também como escritora. E foi um reencontro maravilhoso. Hoje ela é minha amiga, uma grande amiga, e ela é membro honorário da AGEB de Santa Catarina, é claro, né? Minha outra entrevistada foi a dona Maria Odila Menezes de Souza, que é da AGEB do Rio Grande do Sul, esteve como presidente nacional da AGEB, inclusive em 2018, quando aconteceu o primeiro encontro nacional, que fez, que reativou muitas coordenadorias e fundou novas coordenadorias. Isso aconteceu durante a sua gestão. Então, é uma pessoa muito importante, tanto na AGEB nacional, quanto na AGEB do Rio Grande do Sul. Quando ela assumiu a presidência, a coordenadoria da AGEB do Rio Grande do Sul, ela disse que a AGEB estava quase morrendo. E aí, ela reviveu nas mãos da dona Maria Odila. E ela diz o seguinte, o caminho que a AGEB abriu para mim, eu pude abrir para outras mulheres. Estando na presidência,
a gente sente essa satisfação de dar aquela oportunidade que tivemos lá no início. É uma valorização do nosso trabalho que estamos dividindo, passando adiante para outras mulheres. E a gente vê a alegria, o rosto feliz de elas conseguirem participar. A AGEB dá oportunidade para essas mulheres que têm trabalho guardado na gaveta. A AGEB serve para dar aquele impulso. O nosso trabalho na AGEB é impulsionar a escrita e a literatura, e a leitura também, desculpe, porque quem não lê não escreve. Depois dela, eu entrevistei a Irislene Morato, e a Irislene também tem um fato bem interessante, deixa eu ver aqui, peraí. Tem um fato muito interessante, que é inusitado na academia, na nossa associação, desculpa, que em 2021, pela primeira vez, teve 2 chapas concorrendo na AGEB. Uma eu liderava, eu era presidente, que foi a chapa Integração, e a outra foi a Irislene Morato, que é a chapa União. E a eleição aconteceu em Curitiba, foi presencial, foi um pouco, dava para todo mundo estar junto no mesmo ambiente, né, com a máscara, enfim, por causa da pandemia. E nós fizemos a primeira contagem, na primeira contagem dos votos que foram feitos lá pelos juízes, para as juízas lá, numa primeira contagem ela ganhou, aí, claro, recontamos para ver se estava certo. Na segunda contagem eu ganhei, por 2 ou 3 votos, e aí tivemos que fazer a terceira contagem nós empatamos. Aí fizemos uma 4ª contagem e empatamos novamente. Aí decidimos dividir a gestão. Os 2 primeiros anos, então, a Irislene assumiu a gestão da AGEB, que foi de 2021 a 2023, e o grande objetivo dela era formalizar a AGEB, porque até então a AGEB sempre teve CNPJ, né, a AGEB nacional, mas as coordenadorias, elas não tinham. Então, a conta bancária, tudo tinha que ser criado em nome da presidente coordenadora com CPF. E isso, de certa forma, dificulta para que a gente participe de editais, né, para que a gente peça patrocínio. Então, um grande objetivo durante a gestão dela foi essa formalização, que começou com a AGEB de Minas Gerais, da onde ela foi a primeira a adquirir CNPJ, e hoje nós já temos algumas coordenadorias com CNPJ e estamos tentando fazer com que outras conquistem também esse CNPJ. E na minha gestão, o meu objetivo era resgatar essa história, porque nós sempre, por causa do formato da AGEB, de ser uma vamos dizer assim, uma instituição nacional com coordenadorias, sempre que muda, na verdade, de presidente coordenadora, acabava se perdendo muito da documentação, porque muitas vezes uma presidente que era lá do Pará acabava... Hoje é mais fácil, que nós temos o computador, então você simplesmente pega ali a pastinha do documento no Drive, compartilha e ali estão todas as atas, né? Só que isso na década de 70, década de 80 não era possível, né? Tem que ser mandado pelo correio. E muitas vezes isso não acontecia. E aí a documentação ficava com a gestão, né, que tinha acontecido, e morria ali. E aí sumiu muita ata, sumiu muita coisa, e realmente a gente não tem muitos registros. Por isso que eu quis usar a metodologia da história oral, né, que é a história que resgata essa memória, né, por meio de entrevistas. E na minha gestão, o meu grande objetivo realmente, então, foi resgatar essa história e colocar em livro para que todos tivessem essa acessibilidade, e também criar o site da AGEB. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, hoje a AGEB tem um site oficial que traz a história da AGEB, fala dos seus encontros nacionais, estaduais, e traz a história de cada coordenadoria. É muito simples, ageb.com.br. Entrando ali, vocês vão conhecer a história da nacional e a história de cada coordenadoria. Deixa eu seguir aqui no meu
eu ver onde é que eu estou aqui para não perder o roteiro. Peraí, só um pouquinho. Desculpe, gente, para não me perder aqui, senão eu acabo falando demais. Aqui. Pegar meu roteirinho aqui. Botar aqui para cima. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, essas falas, para mim, elas significaram muito mais do que simples depoimentos. Para mim, elas foram um encontro de afeto. A oralidade dessas mulheres, a história oral dessas mulheres, ela se transformou em registro, e esse registro se transformou em história. E na tese, então, eu trago 4 perguntas, né, que foram feitas para essas mulheres. Quais memórias individuais e coletivas emergem da AGEB? Qual o lugar dessas mulheres na história da associação? Como a AGEB ajudou na conquista do espaço de cada agebiana? E quais as memórias afetivas que guardam a AGEB, da AGEB e das agebianas? E as respostas foram todas convergentes, né? Que a AGEB, ela é esse espaço de pertencimento, é um lugar onde mulheres se veem reconhecidas, onde criam laços de amizade, onde encontram voz. É um espaço de resistência, né? Em que a memória coletiva fortalece a identidade de cada uma. Então, em resumo, a AGEB, ela tem desempenhado um papel central na valorização e visibilidade da produção literária das agebianas. Ao longo da sua história, a associação tem proporcionado às suas integrantes oportunidades para publicação, para desenvolvimento, né, das habilidades da escrita, para a formação, né, dessa rede de apoio, consolidando-se como uma instituição essencial para o protagonismo feminino no campo da literatura e do jornalismo. E, ao final, trazendo um pouquinho, então, do Pierre Nora, peraí, eu estou aqui, para não me perder. Trazendo um pouquinho, então, do Pierre Nora, a AGEB é um lugar de memória feito de mulheres, né, realizado por mulheres, também, aí eu trago um pouquinho da Conceição Evaristo, né, também essa escrevivência da Conceição Evaristo, a escrita que nasce da vida, né, e devolve à vida a dignidade da palavra. E eu concluí com essa pesquisa que a AGEB não só abriu portas no passado, mas ela segue abrindo portas no presente, e ela é uma ponte, né, na literatura das mulheres, na literatura e no jornalismo, uma ponte para o futuro, né, futuro de meninas que terão referência em escritoras que ousaram, futuro de jornalistas que aprenderão, né, que podem ser também autoras, e futuro de leitoras que encontrarão nas páginas escritas por mulheres um reflexo de suas próprias vidas. Então, eu ouso dizer que a AGEB é mais do que memória, ela é projeto, ela é resistência e ela é esperança. E assim eu volto à imagem da margem com a qual eu iniciei a minha fala, que escrever tecendo memórias foi atravessar novamente o túnel, né, que separa a segurança do desconhecido. A AGEB, ela nos mostra que quando mulheres se unem pela palavra, não há margem que nos contenha. E eu, que um dia temi atravessar, né, agora eu sigo firme porque sei que caminho acompanhada de tantas outras mulheres que também ousaram sair das margens, né, transformando suas vidas e também transformando a história da escrita de autoria feminina e o nosso cânone literário. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Acho que eu estou dentro do tempo.
Tá sim, muito obrigada, Renata. O pessoal comentou aqui no chat, né? Muito rica a história, o Tadeu falou, a Neuza Marcicano, né? Que linda a história. O pessoal trouxe alguns comentários aqui. Lindo o trabalho que você fez, a Cleusa Piovesan comentou. O Tadeu, né, trouxe novamente. Parabéns, Renata, por ser a porta-voz dessa história riquíssima em prol da literatura. E é isso, né? A Ceci já levantou a mão, tem algumas mãos levantadas ali. Vou passar a palavra, então, para a Ceci. Obrigada, Ana. Obrigada, Dessa gente. vez eu me apressei em falar, porque como achebiana, eu fiquei ansiosa para conversar com a Renata, especialmente a respeito da AGEB. Eu tenho uma posição um pouco fora do mais comum dentro da AGEB, pelo fato de ser achebiana do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Porque logo que foi reassumida a coordenadoria do Rio de Janeiro, em 2017, com a de André Portugal, no início de 2017, eu logo me inseri no grupo. Então, eu fiquei como sendo a achebiana do Rio de Janeiro. E fiquei, assim, surpresa, quando, ao final de 2017, nós tivemos uma grande comemoração no Clube Monteníbaro, uma grande festa, por causa de todo o sucesso que tinha havido dentro da AGEB. A de André Portugal, que atualmente mora em Portugal, em Lisboa, e é a diretora da Rede Sem Fronteiras, ela tem uma capacidade agregadora e incentivadora impressionantes. Então, ela conseguiu que a coordenadoria do Rio de Janeiro, que estava totalmente apagada, a gente nem sabia que existia, não sabia quem tinha sido presidente, o que tinha acontecido em termos da AGEB, ela deu um impulso colossal. E não só a AGEB do Rio de Janeiro, mas esse entusiasmo dela se transferiu a várias outras coordenadorias. E foi assim que nós chegamos, em 2018, quando houve o Encontro Nacional da AGEB em Fortaleza, nós já tínhamos um grande número de coordenadorias ativadas. Então, inclusive essa do Ceará e várias outras. E foi lá que eu conheci até a Renata, nesse Encontro Nacional da AGEB em 2018. Eu acho que chegar a ter 20 estados participantes foi uma realização sensacional, esse desenvolvimento da AGEB. Então, muito pelo impulso dado pela de André e depois por todas as demais coordenadoras que assumiram os seus papéis nos seus estados, inclusive a Renata, foi algo assim sensacional mesmo. Então, eu acho que fiquei encantada com todo esse trabalho e tenho a satisfação de depois, quando foi ativada a coordenadoria de Minas Gerais, a turma de lá procurou me convidar para participar, mas eu já estando inserida no Rio de Janeiro, a de André disse que não, só no caso de mudança, etc. Então, eu fiquei sendo membro de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, honorária em uma e efetiva da outra, o que é uma grande alegria para mim e que me faz ter uma vontade muito grande de participar de todos os encontros, né? E tive a oportunidade de conhecer algumas dessas pessoas que a Renata citou aí. Então, a Giselda, a Flores, do Rio Grande do Sul, esqueci o primeiro nome dela, né? A Hilda Flores. Ilsa, pois é. Então, a do Rio Grande do Sul, a Elinalva eu já conhecia, porque ela já havia ido ao Rio de Janeiro participar. Mas, então, e a Renata, inclusive. Quer dizer, então, fiz, assim, conhecimentos extremamente agradáveis e proveitosos, porque cada conhecimento desse vai nos trazer mais, né, mais fatores positivos nas nossas vidas. Eu só te perguntar uma coisa, Renata, a questão, a inserção do elemento masculino na AGEB, não como membros sócios, associados, mas em algumas coordenadorias há
são aceitos os homens como membros honorários, beneméritos, participantes de antologia, e outras não. Como você vê isso? Na verdade, em todas as coordenadorias são aceitos homens como membros honorários e beneméritos, em todas elas. Como o objetivo da GEB é justamente divulgar, valorizar a escrita de autoria feminina, é claro que não faz sentido se a gente tiver homem membro da GEB, né, como membro efetivo, porque é uma associação justamente para poder elevar, né, a participação da mulher na literatura, tem esse objetivo bem claro. Mas é claro que a gente aprecia muito o trabalho, independente de gênero, de muitos homens, e querem que eles estejam conosco, nos apoiando, né? Então, a gente tem os membros honorários, que são membros que a gente homenageia, vamos dizer assim, né, pelo seu legado cultural e literário, e os membros beneméritos que nos ajudam, patrocinando os nossos eventos, e eles são muito bem-vindos, com certeza, em todas as coordenadorias. Então, a participação nas antologias é que é mais restrita, não é isso? Então, por quê? Porque qual o objetivo também das antologias? É divulgar a escrita de autoria feminina. Uhum. Então, não faz muito sentido se a gente fizer uma coisa mesclada. A gente quer realmente aproveitar esse espaço que nós temos aqui para divulgar. Mas não é proibido. As antologias da GEB do Rio Grande do Sul, Palavras, tem várias delas que entram homens, mulheres. Também tem participação. Não tem nada que é proibido. Essa aceitação das coordenadorias em termos dos elementos. Acho que a de Minas Gerais aceita. Aceita, né? Sim. Quer saber sim. a proporção das demais. Então, é uma coisa que varia conforme o grupo ali decida, é isso? Exatamente, exatamente. Renata, muito interessante, gostei muitíssimo. Eu tenho o seu livro, já havia lido, então ajudou muito para entender melhor todo esse mecanismo, porque eu entrei para a GEB em 2017, mas ter toda essa história alinhavada da maneira que você fez, foi muito produtivo isso. Agradeço muito, inclusive, esse realce que você deu à autoria feminina, falando das agebianas escritoras e jornalistas. Muito obrigada. Gessi, eu que agradeço, ou Ceci, perdão. E, assim, eu acabei encurtando um pouco a fala, que eu achei que não ia dar tempo, mas eu acho que alguém está com o microfone ligado, que está tendo uma interferência. Que é isso, gente? Eu não consigo botar o microfone dele, Brazão. É o Arlindo Tadeu, está dando uma interferência terrível, não estou conseguindo nem ouvir. Acho que agora fechou. Só porque eu acho, como eu quis encurtar um pouquinho, fiquei com medo de passar o tempo, eu não citei a de André, que foi uma das entrevistadas, e a de André foi de imensa importância para a GEB, não só do Rio de Janeiro, como a GEB nacional, porque ela foi a idealizadora e a organizadora do primeiro encontro nacional, né, como a Ceci falou, que aconteceu em 2018, durante a gestão da dona Maria Odila, e ela sempre teve muito claro qual é o objetivo da GEB, a força que a GEB tem, né, dessa união. Eu vou só ler rapidinho aqui um trechinho que eu tinha separado. Olha, ela diz o seguinte: entidades como a GEB, que criam oportunidades de protagonismo feminino, são de extrema importância para a sociedade que buscamos, mais igualitária. A mulher tem muito a contribuir, e quando faz isso em equipe, os resultados são extraordinários. Então, assim, ela foi fundamental para a reinstalação, para a fundação dessas novas coordenadorias. Que bom que agora eu tive a chance de falar um pouquinho dela também. Obrigada, Ceci. Bom, surgiram mais umas mãozinhas levantadas, tem mais comentário aqui no chat. A Nathalie Reis de Itaboraí agradeceu, falou que é uma linda experiência. A Beth trouxe, muito obrigada, Renata, eu não conhecia essa história de valor em conteste, parabéns por compartilhar. Obrigada. A Neuza também comentou aqui, parabéns, Renata, pela palestra dinâmica, objetiva e motivadora. Obrigada. E aí eu passo a palavra para a Denise. Boa noite. Boa noite. É um prazer, como sempre, participar dos cursos da JL. E, Renata, você brilhantemente nos passou o significado do papel da mulher na literatura
principalmente e ainda através da AGEB. Eu não conhecia o trabalho da AGEB, já ouvia falar muito, porque Ceci divulga muito a AGEB, e através da Ceci eu passei a conhecer a AGEB por alto. Profundamente, foi com você hoje, com a complementação que ela deu à sua fala. Realmente é um lugar, né, que dá fala e que ali ele registra as memórias das mulheres. Muito obrigada pela sua palestra, que tanto enriqueceu mais ainda aquilo que eu vim buscar neste curso. Um grande beijo e fica aqui meu agradecimento a todos. Obrigada, querida. Que bom que você pôde conhecer um pouquinho mais dessa história. E olha só, acredito que eu só esteja aqui hoje, que eu esteja como membro correspondente da Academia Juiz Furana de Letras, porque conheci a Ceci na AGEB. Então, é uma coisa que vai levando a outra. Por isso que eu digo que é antes e depois, porque eu não teria feito, acho que 90%, e conhecido tantas pessoas no Brasil e fora do Brasil, se eu não tivesse conhecido a AGEB. Então, ela enriqueceu imensamente a minha vida profissional, minha vida pessoal, literária, enfim, realmente foi tanto que fiz uma tese, né? Estudei 4 anos sobre essa instituição. Obrigada, querida. Neuza? O microfone está fechado. Abri. Boa noite a todos. Meus agradecimentos à academia, à nossa presidente Ceci e todos os membros da academia. Renata, né, agradecendo você, que é membro também. Uma alegria participar da sua palestra hoje, não é? Saudades do dia que eu a conheci, da sua palestra na posse, que você veio de tão longe, né? E mais, encontrar aqui sua família, sua tia com quem trabalhou na escola do Caxias, né? Então, foi emocionante. Então, sua palestra, eu até já fiz lá nos comentários, excelente, tá? Eu também conhecia só um pouco, através da Ceci, da GEB, e hoje eu aprendi muito. E parabenizar por seus estudos, para sua tese, do trabalho que você vem realizando, né? Nessa divulgação da GEB no Brasil todo, na sua cidade, tá? Parabéns mesmo. E também, mas eu vou falar que fiquei muito, até comentei do seu apoio ao seu pai, né? Veio buscá-lo aqui para encontrar a família. Isso me emocionou muito, tá? Mais uma vez, parabéns, tá? Obrigada, Nilza. Também, a gente teve a oportunidade de se conhecer aí em abril, né? Eu estive em Juiz de Fora em abril, e agora, recentemente, como a Nilza falou, semana passada, estive lá para buscar meu pai, para ele vir passar uma temporada aqui com a gente. Eu tenho um carinho enorme por essa cidade que acolheu aí toda a nossa família, e sempre que eu volto é muito, muito tocante, muito emocionante. Por isso, a importância da Academia Juiz Forana, de ser membro correspondente, para mim é uma satisfação muito grande. Obrigada, Neuza. Obrigada. Pedindo a palavra outra vez. Dá licença. Em abril, a Renata esteve aqui em Juiz de Fora, justamente tomando posse na Academia Juiz Forana de Letras. E eu queria aproveitar para falar na belíssima crônica que ela escreveu a respeito do pai dela, já que foi tocado o assunto, né, do pai dela, a Ode ao Pai, não é isso? Qual é o título, se não me engano? Ode ao Pai. Sim, ao meu pai. Ao meu pai. Então, foi uma belíssima crônica. Quem ainda não leu, não deixe de verificar lá no grupo da Academia Juiz Forana de Letras, ela está lá, uma bela crônica. Parabéns. Eu sempre leio Ceci. as crônicas da Renata. Obrigada, querida. Bom, tem mais comentário aqui no chat. A Lucimar Zanzoni trouxe, né? Excelente trabalho, Renata Dalbó. Parabéns pela sua atuação e iniciativa com relação à documentação da história da AGEB. Noeli, parabéns pela palestra, Renata. Denise reiterou ali
os parabéns. E é isso. Alguém mais vai fazer alguma pergunta, algum comentário? Não tem mais nenhuma mãozinha levantada? Bom, então eu vou te agradecer, Renata, né? Partindo aí para finalizar, a sua fala, ela trouxe, né, uma luz ali a importância histórica, cultural da AGEB, né? Fortalecendo aí as vozes, iluminando o caminho dessa mulherada. E é isso. Quero te agradecer novamente, convidar o pessoal aí para a semana que vem, né? A gente tem a fala da Josiane Neto, onde ela traz Conceição Evaristo e seus narradores bastardos em Submissas Lágrimas de Mulheres. Então, conto com a presença de todos aí novamente lá no dia 25, e aí passo a palavra para a Ceci. Então, encerrando o nosso encontro de hoje, eu agradeço a presença e repetindo o bordão usual da de Andréa, já que ela foi tão falada aqui. Continuemos sempre unidos em nossas ações da Academia Juiz Forana de Letras, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigada a todos. Isso é muito verdade, gente. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês a história da AGEB. Aqui também no livro eu faço um resgate da história da escrita de autoria feminina desde o século XIX, com grandes mulheres que abriram caminho para que hoje nós estivéssemos aqui e dessa história, né? Poxa, a AGEB faz 55 anos, gente, é muita história, é muita mulher aqui que foram valorizadas e divulgadas por meio das coletâneas. E só para terminar, nós temos um encontro anual, que é nacional, nós temos os encontros estaduais e anualmente a gente tem um encontro nacional. Esse ano aconteceu no Rio de Janeiro, a Ceci estava presente, né, Ceci? Estava, né, Ceci? Não, eu faltei, eu estava passando. Você faltou? Mal. É verdade. Você ia, mas depois não consegui ir. Agora estou pretendendo ir ao de Mato Grosso. Então, aí o ano que vem, aí acontece. Gente, é um encontro tão lindo, porque a gente realmente estreita, né, os nossos laços. É muito bom, é muito bom. E faz novas amizades, né? E o próximo ano, que nós já vamos para o 6º encontro nacional e 5º internacional. O próximo ano vai ser em Mato Grosso, em Sinop, e nossa anfitriã vai ser a Lene Zilioto, que é a presidente coordenadora lá. Então, é outra coisa, hoje eu conheço pessoas do Brasil inteiro, coisa que eu jamais pensei. Assim, outro dia eu peguei um Uber, e aí comecei a conversar, e disse, eu tenho uma filha, mas ela mora lá, ela mora numa cidade que certamente a senhora nunca ouviu falar, é Sinop, é lá no Mato Grosso. Eu falei, conheço, sim. Eu daqui de Cascavel já vi até os horários de avião. Pena que todos têm conexão, mas até que tem uns horários bons. Eu já andei estudando as possibilidades. Então, menina, ontem nós tivemos a nossa reunião e toda vez que a gente termina a reunião é tão gostoso, porque a gente se revê e cada um fala a sua opinião e cada um traz a sua história. Então, olha, é muito gratificante mesmo. Olha, muito obrigada, gente. Estamos juntas aí nesse curso e vamos continuar juntas daqui para frente. Muito obrigada mais uma vez, Renata. Muito obrigada a todos os participantes e até semana que vem, quando nós concluiremos a Josiane. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ana.